Oi, oi, queridos e calçados bem bonitos. Eu sou a Daisy, bem-vindos ao Contos da Daisy. Hoje a criatividade passou longe na hora de escolher um oi, queridos, eu sei, mas a gente releva isso. Hoje eu estou aqui para contar um conto de fadas diferente que não foi escrito pelos irmãos Grimm, e sim pelo Hans Christian Andersen, o mesmo que escreveu A Pequena Sereia, vulgo a Ariel. Gente, o nosso conto de hoje se chama Sapatinhos Vermelhos e ele pode ser encontrado em um livro chamado Contos de Andersen, volume 2. Mas chega de enrolação e vamos começar logo. Roda a vinheta. Era uma vez uma garotinha bonita e delicada, mas muito pobre, que durante todas as estações do ano ela precisava andar descalça, ou então usava tamancos de madeira que sua mãe havia feito. Os tamancos eram muito rígidos e duros e sempre raspavam contra os seus tornozelos, causando dores muito terríveis e machucando o pé da garota. No centro do vilarejo existia uma velha sapateira que, com dó da garotinha, resolveu dar-lhe um presente. Ela fez belos sapatinhos vermelhos para a menina. Ela tentou fazer o mais delicado que ela conseguia, mas no final ficou bem grosso e não tão delicado assim. Os sapatos foram feitos para uma menininha chamada Karen, que ficou muito feliz ao receber eles. O único problema foi que o dia que Karen ganhou os sapatos foi o mesmo dia em que sua mãe faleceu, pois a mãe de Karen tinha uma doença gravíssima e acabou não resistindo. E como Karen não tinha sapatos para ir no enterro, acabou por usar os vermelhos, o que na visão dos outros era algo terrivelmente horrível. Todos naquele cemitério presentes falavam sobre Karen e de como ela não respeitava os mortos, pois foi para o enterro de sua própria mãe com sapatos vermelhos, o que na visão dos outros era uma coisa totalmente horrorosa, e naquela época também consideravam o vermelho uma cor muito vulgar e por isso era praticamente proibido usarem vermelho, é algo muito terrível. Bem, um tempo passou e de repente uma grande e bonita carruagem passou por fora do cemitério. De dentro saiu uma nobre velha senhora com um chapéu que cobria metade da cabeça. A senhora parecia ser de família rica. Ao olhar para aquela garotinha órfã, resolveu adotá-la e pediu ao pastor que lhe confiasse a órfã. E foi aí que a vida de Karen mudou, pois agora ela virou filha de uma senhora rica. Mas tinha um pequeno problema. A senhora também achava horrível o fato dela usar sapatinhos vermelhos no enterro de sua mãe. Por isso, quando chegaram em casa, a senhora esperou Karen ir tomar banho para tacar os sapatos na lareira. Karen ficou triste quando descobriu, mas resolveu não tocar mais no assunto. Ela ganhou roupas lindas, as mais bonitas e belas que existiam na sociedade, aprendeu a ler e escrever, e as pessoas diziam que ela era a mais bonita da cidade. E também ganhou um novo par de sapatos, porém esses eram azuis. Eis que chega o momento de Karen ser crismada na igreja, e por isso a velha senhora saiu com a menina para poder comprar roupas e sapatos novos. O sapateiro mediu o seu pequeno pezinho e falou para ela escolher um sapato. E adivinhe qual sapato a Karen escolheu? O sapato vermelho. Na vitrine tinha um belo par de sapato vermelho de verniz, tais parecidos com aqueles que ela tinha quando aquela senhorinha sapateira fez para ela. A Karen, muito feliz e saltitante, saiu da loja já vestida com os seus sapatinhos vermelhos. Ela conseguiu ter eles, pois a velha senhora não enxergava muito bem e não conseguiu ver a cor do sapato, mas se ela soubesse que era vermelho, nunca deixaria Karen ir para sua crisma com ele. Ao entrar na igreja, todo mundo olhou, fixou o olhar nos pés da Karen e novamente começaram a cochichar entre si, dizendo que ela era muito desrespeitosa e que ela não respeitava os mortos e aquele papo que vocês já sabem. Porém, até os quadros pareciam fixar o olhar nos sapatos da Karen de tão errado que aquilo era.
Naquela tarde, quando a velha senhora descobriu pelos moradores da cidade que Karen tinha ido com sapatos vermelhos para a igreja, ela ficou muito brava com a Karen e deixou os sapatos de Karen em cima do armário para ela não conseguir pegar. Mas não adiantou de nada, pois ela conseguiu pegar no outro dia. No outro dia, Karen e velha senhora precisavam sair de novo para ir para a igreja. E então Karen foi pegar os seus sapatos. Ela olhou para o sapato preto, olhou para o sapato vermelho e sem dúvida ela pegou o sapato vermelho e calçou. Gente, meu Deus, essa Karen é rebelde, essa Karen é rebeldíssima. Mas eu faria o mesmo, não nego. Além da Karen ser desobediente, ela também é muito ardilosa, pois a velha senhora perguntou para ela se o sapato era preto e adivinhe, a Karen escondeu os sapatos vermelhos debaixo da saia do vestido longo e virou para a senhora e disse: "Claro, é pretíssimo, nossa, pretíssimo, muito preto." Velha senhora e Karen, né, foram para a igreja, porém elas pegaram um atalho diferente, que era por meio de um campo, parece. E ao chegar na porta da igreja, elas deram de cara com um moço de barba meio ruiva, quer dizer, era mais ruiva do que branca. Ele tinha um braço e uma tipóia e segurava uma bengala. O moço virou para Karen e perguntou se poderia ilustrar os seus belos sapatos, né, polir eles. E Karen, como uma garota educada, deixou o moço polir os seus sapatos. E então ele disse: "Sejam teimosos igual a vossa dona e nunca mais parem de dançar", disse ele, batendo com as mãos nos sapatos. A velha senhora deu umas moedas para esse moço e as duas entraram na igreja. Aconteceu a mesma coisa que vocês já sabem. Todo mundo ficou olhando para Karen de modo estranho. E então a velha senhora já devia saber o porquê. Ela pensou. Ela veio com os sapatos vermelhos, pensou a velha senhora, já com uma cara de brava. Quando a cerimônia na igreja acabou e a velha senhora estava indo para casa na sua carruagem junto com a Karen, quando a Karen levantou o pé para entrar na carruagem, o moço da barba ruiva e da bengala disse: "Dancem agora." E então Karen começou a dançar sozinha, feito uma maluca no meio da igreja. E se todo mundo tava olhando para ela, era agora que todo mundo fixava o olhar nela e não parava de olhar. A Karen já estava ficando cansada de tanto dançar ali no meio daquela multidão. E então, finalmente ela conseguiu tirar os sapatos e entrar na carruagem para poder ir para casa, né? Bem, ao chegar em casa, os sapatos foram novamente colocados no armário, pois aquilo que a Karen começou a fazer do nada, aquela dança aleatória, foi muito esquisita. Bom, uns dias passaram e a velha senhora começou a ficar meio doente, até porque ela já era bem velhinha. E alguém precisava cuidar dela, e quem melhor para fazer isso do que a nossa Karen? Porém, foi anunciado que iria ter um grande baile na cidade, e a Karen resolveu ir no baile do que cuidar da velha senhora. Meu Deus, a Karen é muito egoísta. Ela calçou os seus belos sapatos vermelhos e foi pro baile, mas desde lá, os sapatos começaram a agir de forma estranha, pois quando a Karen queria ir para a esquerda, os sapatos dançavam para a direita. Dançaram chão acima, chão abaixo, escadas abaixo, para a rua, para as portas da cidade. E a Karen não conseguia controlar os sapatos. Ela queria dançar em círculos, os sapatos dançavam em linha reta. Pouco antes do portão de saída da cidade, os sapatos guiaram Karen até a igreja. Ela ouviu o som de salmo e sabia o que aquilo significava. Alguém tinha morrido. E esse alguém foi a velha senhora. Ela morreu devido à sua doença trágica. E isso fez Karen lembrar de sua mãe, que também tinha morrido. Karen não teve tempo de derramar uma única lágrima, pois os sapatos já levavam ela para fora da cidade. Os sapatos fizeram Karen dançar até a sombria floresta, que era muito fria de noite e também muito escura. A Karen dançou e dançou e dançou, e a vida dela dançando, ela passou por espinheiros e os espinhos entraram nos seus pés. Karen estava cansada, o seu vestido estava todo esgrenhado, seu cabelo já estava todo caído, e até que de repente ela viu algo que julgou ser a lua, pois parecia ter visto um rosto.
Enquanto Karen tentava entender quem era aquela figura em cima da árvore, ela puxou uma perna para tentar arrancar os sapatos. Ela puxou com tanta força que rasgou sua meia, mas os sapatos não saíam. Agora, os sapatos eram parte do seu próprio pé. E então Karen reconheceu o rosto na árvore. Era aquele moço da tipóia e da barba ruiva. E então ele disse: olha, que lindos sapatos de baile, agarre-os bem quando dançar. Apesar de estar muito assustada, com medo, frio e até fome, Karen não teve um segundo de descanso, pois os sapatos já levavam ela para outro local. Ela não conseguia nem conduzir seus próprios passos de dança. Tudo eram os sapatos que ditavam para ela e ela fazia sem nem conseguir questionar ou pensar: por que que eu estou fazendo isso? Eu não quero. Karen teve que dançar, dançou por campos, prados, florestas, cidades. Ela virou o mundo dançando, deu a vida dela dançando. A chuva e ao sol de noite e de dia, porém de noite era mais aterrorizante, até que em um momento Karen viu os sapatos guiando ela para o cemitério. A Karen dançou o cemitério adentro, porém os mortos não acompanharam sua dança. Eles tinham coisas melhores para fazer do que dançar. E quando já estava chegando lá no portão de saída do cemitério, de repente, brum, um anjo aparece diante da Karen. Gente, a Karen viu um anjo. O anjo carregava uma imponente espada que queimava em fogo. Ele olhou para Karen severamente e disse: dançarás com esses sapatos vermelhos até que tua pele fique como a de um cadáver. Dançarás de porta em porta, de floresta a floresta, até que todos fiquem com medo da pessoa que você é. Karen, desesperada, juntou as mãos e disse: por favor, tenha piedade. Mas o anjo não deu ouvidos e os sapatos já levavam Karen para outro lugar. Dançando mais um pouco para fora do cemitério, Karen foi parar na casa de um carrasco que já veio com um machado achando que ela era uma ladra. Mas então Karen disse: por favor, não corte a minha cabeça, senão você vai se arrepender. Em vez disso, corte os meus pés com os sapatos vermelhos. Meu Deus, eu tô sem entender essa história. O carrasco então pega o seu machado e corta os pés da Karen fora. E a Karen fica sem pé e os pezinhos dela ficam dançando e os sapatinhos ficam dançando com os pezinhos dela dentro. Meu Deus do céu, cena traumatizante. Bem, para poder compensar o que ele fez, o carrasco resolveu construir pés de pau e muleta para Karen e aconselhou ela a voltar para a igreja para poder se desculpar pelo que ela fez com todo mundo. Mas adivinha o que a Karen encontra na porta da igreja? Sim, os sapatinhos dançando com os pezinhos dela dentro. Meu Deus do céu. A Karen fica muito aterrorizada e resolve voltar lá para casa do carrasco, que é onde ela vive agora, né, digamos assim. Ela passou a morar lá e ela resolve rezar para aquele anjo ajudar ela, sabe? O anjo que ao mesmo tempo jogou uma maldição nela. Então, ela reza pro anjo e resolve voltar para a igreja. Quer dizer, o anjo leva ela, é diferente. Na hora que ela tá lá rezando, de repente ela começa a escutar o som, né, do salmo da igreja. E quando ela percebe, o anjo havia levado ela pra lá, né? Meu Deus, eu me enrolei aqui. Naquele momento, o sol iluminou o banco, né, em que a Karen estava sentada. O anjo lhe deu uma caixa com um belo ramo de flores, colocou na cabeça da Karen e nesse momento sua alma pairou até Deus e ninguém nunca mais ouviu falar dos sapatos vermelhos. Bem, como nós podemos ver, esse conto de fadas é bem traumatizante e ele parece ser um conto de fadas cristão. E basicamente a lição dele é ensinar para as crianças não serem pecadoras. Basicamente deve ser. Bom, gente, foi isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Um beijão pra vocês. Tchau!